A lenda da rasga-mortalha não é um simples conto de ninar para assustar crianças desobedientes. Ela é a cicatriz aberta de um medo que a humanidade carrega desde que o primeiro homem compreendeu que o sopro da vida é finito. É o aviso da morte antes que ela reclame seu tributo. Um eco que reverbera nos ossos muito antes de atingir os ouvidos. Ao contrário de outras assombrações que se alimentam da surpresa ou do susto imediato, a rasga não possui pressa. Sua existência é pautada pela inevitabilidade cronométrica de um relógio de areia, cujos grãos são feitos de pó de osso. Ela existe para anunciar, para marcar com um ferro invisível a alma dos que já não pertencem mais ao sol. Sua origem se perde nas brumas sufocantes das aldeias ancestrais da Península Ibérica, lugares onde a pedra era fria e a religião era a única barreira entre o homem e o abismo. Naquelas comunidades, a noite não era apenas a ausência de luz, era um organismo vivo, uma massa negra que respirava e observava os vivos. Acreditava-se, sob o terror dos candeeiros a óleo, que a morte não era um evento solitário ou uma ceifadora isolada. Ela era uma aristocrata do vazio e, como tal, exigia uma comitiva. Ela não vinha sem aviso. Ela caminhava pelas bordas da realidade, escolhendo com dedos pálidos quem seria o próximo a integrar seu exército de sombras. A rasga-mortalha manifesta-se como uma procissão blasfema, um cortejo de silêncio absoluto que corta a geografia do mundo dos vivos como uma lâmina enferrujada. Figuras encapuzadas, cujas faces foram devoradas pelo esquecimento, caminham em um passo rítmico e arrastado, que parece sincronizar com os batimentos cardíacos dos agonizantes. Essas figuras vestem mortalhas, que parecem tecidas com a própria névoa das sepulturas, tecidos que nunca tocam o chão com leveza, mas que pesam como se estivessem ensopados de sangue antigo. Elas carregam velas cujas chamas são de um azul anêmico, ou, por vezes, velas apagadas que emitem um calor frio, capaz de congelar o sangue de quem as observa. Não se trata de um ataque, e talvez isso seja o mais aterrorizante. É um comunicado, um contrato silencioso, assinado com o suor frio da febre. Quando a rasga passa, ela não está matando. Ela está notificando que o tempo de alguém se esgotou e que a porta entre o aqui e o além já foi destrancada por dentro. Nas montanhas escarpadas da Galícia e nas aldeias esquecidas do norte de Portugal, essa procissão era temida sob o nome de Santa Companhia. Mas não havia nada de santo naquela marcha. Era uma procissão de condenados, um exército de almas errantes que buscavam, na escuridão, o próximo portador da cruz de ossos. Quando essa crença atravessou o Atlântico, escondida nos porões dos navios e nos pesadelos dos colonos, ela encontrou solo fértil no Brasil. Aqui, ela se fundiu ao barro vermelho e aos rituais ancestrais dos povos que já habitavam este chão. A Santa Companhia despiu-se de sua roupagem europeia para tornar-se algo mais cru, mais selvagem. A rasga-mortalha, o som do linho sendo rasgado pelo destino. O nome rasga evoca o som de tecido sendo dilacerado, o pano de uma mortalha, ou talvez a própria pele da realidade sendo rompida para a passagem do além. É um termo que carrega uma maldição em sua fonética. No interior profundo, pronunciar esse nome em voz alta é considerado um convite. As pessoas aprenderam a se referir a ela apenas com gestos ou olhares carregados de pavor, pois a rasga possui ouvidos em cada sombra da floresta. Os relatos mais antigos descrevem a atmosfera que precede a passagem do cortejo como uma ausência total de som. O ar subitamente torna-se denso, como se o oxigênio fosse substituído por um gás pesado e fétido, emanando das profundezas de catacumbas esquecidas. Os animais são os primeiros a saber. Os cães param de latir e se encolhem sob as casas, ganindo baixo, com os pelos do dorso eriçados. Cavalos relincham com um terror puramente instintivo,
tentando arrebentar as rédeas para fugir de algo que o olho humano ainda não consegue ver no breu. Há um silêncio que se instala nas vilas, um silêncio que não é natural. Os grilos calam-se simultaneamente. O vento para de balançar as copas das árvores. É como se a própria natureza segurasse a respiração, temendo atrair a atenção das figuras que se aproximam pela estrada de terra. Os mais velhos chamam isso de o aperto. É uma sensação física de compressão no tórax, como se uma mão invisível estivesse espremendo o coração do observador. Quando esse aperto vem acompanhado de um frio que penetra até a medula, as famílias sabem, a rasga está passando pelo portão. O cheiro é o segundo sinal. É uma mistura nauseante de cera derretida de igreja, terra revirada de cemitério após uma chuva forte e o perfume doce de flores que apodreceram sobre túmulos esquecidos. É o aroma da transição, o cheiro do que já não é mais carne, mas ainda não é apenas pó. Em seguida, ouvem-se os passos. Eles não são firmes, mas um som arrastado, de pés descalços ou envoltos em panos que roçam o chão seco. O ritmo dos passos é hipnótico e letal. Quem ouve esse som sente uma vontade irracional de abrir a porta para ver quem caminha na escuridão. Mas essa curiosidade é o primeiro passo para o abismo. Algumas testemunhas que sobreviveram à visão relatam murmúrios. Não são orações que trazem conforto, mas rezas ditas em um latim corrompido ou em dialetos que soam como o sibilar de serpentes. Dizem que são as ladainhas dos esquecidos, palavras que, se compreendidas, poderiam levar um homem à loucura instantânea. A visão da rasga é uma imagem que se queima na retina. São vultos altos, magros ao ponto da desolação, cujas proporções parecem levemente erradas. As mortalhas que os cobrem variam entre o branco encardido e o preto absoluto, como se cada alma carregasse a cor de sua última agonia. No centro ou na frente do grupo, há sempre uma figura que se destaca. O portador do medo. Ele carrega uma cruz de madeira carcomida ou um cajado feito de fêmures. Esta entidade não possui rosto sob o capuz, apenas um vazio absoluto. Onde essa figura aponta, a morte se instala. Não é uma escolha aleatória, é uma execução de uma sentença já proferida em tribunais que os vivos não podem compreender. O dedo longo e descarnado indica a janela, a porta ou o leito de quem será levado na próxima lua. O fenômeno da rasga-mortalha não se manifesta apenas como uma aparição visual, mas como uma distorção física e psicológica da realidade imediata. Quando o cortejo se aproxima de uma residência, o tempo parece sofrer uma dilatação aberrante. Os segundos tornam-se viscosos, e o tic-tac dos relógios de parede assume uma tonalidade fúnebre, como se cada batida fosse um prego sendo martelado em um caixão de madeira úmida. O ambiente é tomado por um vácuo espiritual. A temperatura despenca bruscamente, transformando o hálito dos vivos em uma névoa gélida que dança diante de seus olhos aterrorizados. Não é apenas o frio atmosférico, mas um frio ontológico que emana das figuras encapuzadas, uma ausência total de calor vital. Dentro das casas, as chamas das lamparinas ou velas comuns não se apagam pelo vento, mas definham até tornarem-se pontos azuis minúsculos, incapazes de projetar luz, como se a própria luz estivesse sendo devorada pela escuridão soberana que caminha do lado de fora. A descrição física dos integrantes desse cortejo é um mosaico de horrores. As mortalhas que vestem não são tecidos comuns. São membranas que parecem feitas de pele descarnada e linho apodrecido, manchadas por séculos de contato com o solo de cemitérios e fluidos de decomposição que nunca secam totalmente. Ao caminharem, essas vestes não produzem o som suave do tecido, mas um ruído úmido e pesado. Algumas figuras carregam lanternas feitas de crânios humanos, onde o brilho provém de uma luminescência cadavérica que escapa pelas órbitas vazias,
revelando mãos que não possuem mais carne, apenas ossos polidos pelo tempo e tendões secos que se prendem às articulações com uma força sobrenatural que desafia as leis da biologia humana. No centro desse grupo, o líder da procissão arrasta uma corrente de ferro enferrujado que não está presa a nada, mas cujos elos emitem um som de lamento metálico que parece ecoar os gritos de todos aqueles que já foram levados pela marcha. Entre os segredos mais sombrios dessa lenda reside a terrível verdade sobre a composição do cortejo. A rasga-mortalha não é povoada apenas por espíritos que já partiram, mas também por vivos sentenciados por pecados inomináveis ou por terem cruzado o caminho da procissão no momento errado. Essas almas condenadas são forçadas a carregar o fardo da cruz ou as velas apagadas durante a noite, enquanto seus corpos físicos permanecem em um estado de coma catatônico em suas camas. Ao amanhecer, essas vítimas acordam com as solas dos pés em carne viva, dilaceradas pelas pedras das estradas de terra e com as unhas enegrecidas pelo esforço de cavar o invisível. Há um vazio existencial que se instala nos olhos dessas pessoas, uma ausência total de brilho. Os vivos que marcham definham em questão de semanas, pois o corpo humano não foi projetado para suportar a pressão do reino dos mortos. É um destino muito mais cruel que a morte direta, pois o indivíduo testemunha sua própria decomposição espiritual enquanto ainda respira, sentindo o cheiro da própria mortalha impregnar sua pele dia após dia. No interior profundo do Brasil, onde a mata devora as estradas, a rasga-mortalha assumiu contornos ainda mais brutais. Nas regiões de colonização açoriana e mineira, acredita-se que a procissão utiliza as trilhas de sangue, caminhos invisíveis que conectam igrejas em ruínas a cemitérios clandestinos. Nessas áreas, o aparecimento da rasga é precedido por um comportamento histérico da fauna local. Galinhas morrem sufocadas em seus ninhos sem marcas de ataque, e os bois nos currais se amontoam em um canto só, quebrando as próprias costelas na tentativa desesperada de se afastarem da estrada. Se um viajante ouvir o som de uma sineta de prata, ele deve se atirar ao chão e cobrir o rosto. O que você acabou de ouvir é apenas o começo de uma descida sem volta aos abismos do folclore proibido. A rasga-mortalha esconde segredos que a ciência ignora, mas que o seu instinto mais primitivo reconhece como reais. Se você sente o frio subindo pela espinha e quer descobrir como essa entidade se infiltra nas cidades modernas e quem são os vivos marcados para o próximo cortejo, você não pode perder a nossa segunda parte desta investigação visceral. Mas cuidado! Uma vez que você conhece a verdade, a morte passa a conhecer o seu rosto. Inscreva-se agora no canal e ative o sino das notificações para garantir que você esteja aqui quando o próximo capítulo for revelado. Não deixe que o silêncio da noite te pegue desprevenido. Clique no botão de inscrição e torne-se parte daqueles que ousam olhar para a escuridão.